Se você gosta de horror, provavelmente já ouviu falar de Jorge Romero e seus filmes de zumbis. Talvez você até já tenha parado para pensar no quão importante o filme A Noite dos Mortos-Vivos foi para o gênero do horror. Mas você já parou para pensar no quanto esse filme foi importante para a população negra dos Estados Unidos? Em 4 de abril de 1968, pastor e ativista pelos direitos civis da população negra dos Estados Unidos, Martin Luther King Jr., ele foi assassinado em Memphis, no Tennessee, enquanto se preparava para uma marcha pela luta dos direitos das pessoas pretas. Para o povo negro, a morte de Luther King significava uma perda sem tamanho, já que ele era o líder do movimento. Naquele momento, os Estados Unidos eram um país polarizado. Apesar da luta pelos direitos civis, ainda existiam muitos grupos racistas espalhados pelo sul do país. Então, tudo que trazia negros como seres centrais era de extrema importância para a luta de todo um povo. Ainda é, na verdade, já que mesmo depois de tantos anos, ainda precisamos dizer que vidas negras importam, né? Mas, enfim, vamos voltar para o final dos anos 60. Naquele mesmo ano, alguns meses depois da morte de Martin Luther King Jr., um filme de baixo orçamento, dirigido por um cineasta branco, traria um personagem negro como protagonista e se tornaria um marco quando se pensa em filmes de zumbis. A Noite dos Mortos-Vivos não inventou os filmes de zumbis, mas é um filme que é diferente de tudo que veio antes. E hoje é a obra que mais influenciou o estilo de zumbis que a gente vê agora na atualidade. Do tipo cadáver morto-vivo, sem muita inteligência e que come carne humana. O que seria de The Walking Dead sem Romero e A Noite dos Mortos-Vivos? Diferente da maioria dos filmes de zumbis existentes até então, A Noite dos Mortos-Vivos traz uma narrativa simples, mas sombria e com uma violência muito mais gráfica e sanguinolenta do que era comum na época, né? E a cereja do bolo é que o filme traz um homem negro como protagonista. O Ben, interpretado pelo Duane Jones, né? Que alguns anos depois ele acabaria sendo protagonista do filme Blaxploitation, Ganja e Hess. A premissa do filme é relativamente simples. Em uma cidadezinha, um casal de irmãos está de passagem ali visitando o lugar e a jovem, Bárbara, ela é atacada por um homem de olhar vazio de morto-vivo. E aí o seu irmão, ele tenta protegê-la, só que ele acaba morrendo durante a briga. Com isso, Bárbara acaba fugindo, né? Porque o homem começa a perseguir ela e ela acaba se refugiando em uma casa de fazenda. Pouco tempo depois, ela se junta a Ben, o único homem negro do filme. Ele vai lá e reforça a segurança da casa e eles acabam ficando em segurança. Com muitas aspas, porque assim, lá fora já está reunido um monte de mortos-vivos tentando achar uma brecha dentro do lugar, né? Para que eles possam entrar e acabar com os dois humanos ali dentro. O que esses dois, né, Ben e Bárbara, eles não sabem é que um grupo de sobreviventes se trancou no porão e que uma das pessoas que estão escondidas ali, ela foi mordida por um zumbi. O filme segue mostrando esse grupo de pessoas tentando sobreviver. A trajetória de Ben durante o filme causa impacto. Ele sobrevive de forma heróica aos ataques dos mortos-vivos e ao racismo dos companheiros de cativeiro, após uma noite longa de muitos ataques brutais, né, dos zumbis. Só que aí no final ele acaba sendo morto em plena luz do dia por um grupo de moradores do local que, junto com a polícia, acaba atirando nele e espetam o seu corpo com ganchos para içá-lo em uma fogueira. É doloroso, eu sei, né? E assim, eita, eu dei spoiler de um filme de 1968. Acho que você sobrevive a isso, né? Quem não sobreviveu, infelizmente, foi o Ben, com uma morte absurdamente trágica e, infelizmente, extremamente possível de acontecer na vida real quando a gente pensa, né, que
que o filme é de 1968, se bem que assim, hoje, muitos anos depois, esse final ainda é extremamente possível de acontecer, infelizmente, sabe? Inclusive, este é um dos motivos que fazem com que A Noite dos Mortos-Vivos, né, ele ainda seja tão relevante, mesmo depois de mais de 50 anos do seu lançamento. Diferente de vários filmes de terror que vieram antes, e até mesmo alguns filmes que vieram depois, A Noite dos Mortos-Vivos, ele não acusa a população negra do mal que está acontecendo. Em nenhum momento o Ben ele é colocado como o vilão que causou aquela situação. Os outros filmes de zumbis trouxeram os mortos-vivos como pessoas negras. Dessa vez, os zumbis eles não são negros e não surgem de locais cuja população seja essencialmente negra. Eles também não são resultado de nenhum ritual que demoniza religiões africanas. O que, infelizmente, aconteceu muito nos primeiros filmes de terror, lá nas primeiras décadas do cinema. Pelo contrário, o filme traz uma justificativa que foi bastante usada na década de 50, que é culpar os cientistas e as invasões alienígenas. Vale lembrar que esses cientistas sempre são pessoas brancas. A Noite dos Mortos-Vivos, diferente de muitos filmes, eu diria até que, diferente da maioria, faz questão de mostrar que Ben, o protagonista, ele tem que lidar com mais de um tipo de monstro. Se por um lado nós temos os zumbis querendo comer os corpos humanos, por outro lado temos os monstros humanos, os vivos. O filme faz questão de mostrar que humanos e monstros, eles não são necessariamente tão diferentes assim, né? E com a questão racial, isso faz com que o filme cresça, né? Traz um componente de tensão ainda maior para tudo. Outra coisa que A Noite dos Mortos-Vivos acaba sendo pioneiro é quando Ben derruba um personagem branco, batendo nele e deixando o cara completamente ensanguentado. Bom, o cara tinha deixado ele para ser comido por zumbis, né? Apesar de eu defender que violência não leva a nada, o cara mereceu apanhar, vamos ser honestos, né? Até então, personagens brancos, eles não apanhavam de personagens negros. E caso isso acontecesse, o negro ele acabava pagando caro pelas suas ações. Nesse caso, o filme não segue por esse caminho. Os realizadores de A Noite dos Mortos-Vivos, eles sempre afirmaram que foi por acaso a escolha de um ator negro para viver o protagonista do filme. Eles sempre disseram que o Dwayne Jones ele foi a melhor escolha para o papel, sem isso ter nenhuma relação com a questão racial. E eles sempre afirmavam que durante o filme, a etnia de Ben ela nunca é mencionada. George Romero ele sempre disse estar ciente de que seu filme seria o primeiro a ter um negro como protagonista, mas ele também sempre afirmou que nem mesmo quando Ben leva um tiro na cabeça, eles estavam pensando na discussão racial. Só que independente disso ter sido importante para os realizadores do filme, para o público foi de extrema importância. Nos meses seguintes ao lançamento de A Noite dos Mortos-Vivos, Romero foi bombardeado com perguntas sobre a forma de matar seu protagonista. Principalmente porque uma parte das pessoas que aparecem no final do filme, elas estavam interpretando a si mesmas. O próprio Romero chegou a dizer que as pessoas da cidade, elas ficaram felizes de empunhar armas. Como resultado, o público acabou com mais ódio em relação aos personagens que matam Ben no final do filme. E lembra que o filme é do mesmo ano que Martin Luther King Jr. foi assassinado, né? No filme, as pessoas da cidade que matam o Ben, elas estão acompanhadas de cães treinados para atacar. E isso alinhava essas pessoas com as imagens já bem comuns dos cães policiais que eram incitados a atacar os ativistas pelos direitos civis. Na verdade, a roupa, os acessórios e o jeito de falar, no geral, anunciavam os cidadãos de bem, o que significava perigo
para as pessoas negras. E assim, eu sendo negra e brasileira, vivendo em 2021, se tem uma coisa que me deixa apavorada, é um cidadão de bem. Eu não nego. Esses cidadãos de bem matam o protagonista do filme, mostrando algo muito doloroso. Mas como o ator Duane Jones, ele chegou a afirmar, foi um final chocante, mas foi um final realista. Provavelmente o momento mais realista do filme, já que Ben é morto exatamente pelo tipo de pessoa que talvez fizesse isso na vida real. Nos créditos finais do filme é possível ver a forma como lidam com o corpo do Ben. E a maneira como tudo é feito chega a lembrar casos de negros mortos ao redor do mundo. E como diz Ben Harvey em seu texto publicado em 2008 sobre a Noite dos Mortos-Vivos, no fim, o nosso herói não está apenas morto, mas obliterado. Não haverá registro da sua luta, nem nenhum funeral ou cerimônia, nenhuma esperança de justiça. E não é isso que acontece com tantas vidas negras? O filme ele fez sucesso entre o público negro, que fazia filas enormes para ver um filme com um protagonista preto que era esperto e que era habilidoso, algo que, assim, não acontecia antes, né? A Noite dos Mortos-Vivos é um filme que, independente do que tenha dito o seu diretor, é um filme que permite toda uma discussão racial. É um filme de terror com negros, com apenas um negro, para ser exata. E exatamente por isso, pela trajetória do seu protagonista, é um filme que permite discussões imensas. E se formos além, a gente ainda pode encontrar simbolismo até na utilização do preto e branco, numa época que o cinema já era bem colorido. Segundo Richard Dyer, em um famoso ensaio chamado White, ele aponta que dá para analisar o uso de preto e branco versus bem e mal. A noite é escura, ou seja, negra, mas a luz do dia traz um mal na forma da multidão branca. Mesmo hoje, anos depois, ainda é importante observar como esse filme de baixo orçamento não foi apenas importante para o gênero do terror, mas foi para a representação do negro nas telas. Uma representação que não colocava, a pessoa negra como fraca, não colocava o negro como alívio cômico, como vilão, como subserviente ao branco. Sim, o protagonista negro ele morre no final, mas que sirva de lembrança que a arte é um reflexo da nossa sociedade. E assim, já passou da hora de negros deixarem de ser massacrados na arte, mas principalmente na vida. Você já assistiu A Noite dos Mortos-Vivos? Você gosta de como o filme trabalha a negritude? Comenta aí embaixo e não deixa de compartilhar os vídeos do projeto Horror Noir. E aproveita para conhecer o Apoia-se do canal. Vou deixar ele aqui no box de informações. É isso. Tchau!